Olá, seja muito bem-vindo a mais um pré-jogo especial, um pré-jogo internacional aqui na Flash Score, Derby das Américas. Vamos explicar que clássico é esse, Cruz Azul e Flamengo, nesta quarta-feira com ampla cobertura da Flash Score. Está acompanhando pelo YouTube? Muito bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral, mas deixa o seu like e já comenta quanto vai ser o jogo e compartilha pra galera. Se está curtindo pelo nosso site, navegue, fique à vontade em flashscore.com.br. E não esqueça, QR Code pinta aqui sempre no cantinho na tela, que é para você baixar o nosso aplicativo e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, 2 milionários em campo. A gente pode chamar assim, né? Porque o Flamengo é um time com receita bilionária, o Cruz Azul também, o futebol mexicano tem muito dinheiro. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, tudo bem? Sim, um grande abraço a você e a todo mundo que nos acompanha aqui nesse pré-jogo. O Cruz Azul tem uma história, vou contar a história rapidinho. É uma história interessante. Ele é um time quase centenário, né? Está com 98 anos, e ele surgiu no interior do México, numa cidade que chama Jasso, né? E Cruz Azul é uma empresa de cimento, tanto que um dos apelidos do Cruz Azul é a equipe sementeira, né? Os sementeiros. Ele foi criado pelos trabalhadores, porque essa que hoje é uma das maiores empresas de cimento da América Latina, ela surgiu e depois virou uma cooperativa. Então, são os próprios trabalhadores quem administram a empresa e também o time, né? O time surgiu assim, ele ficou uns 40 e poucos anos só no amador, no interior do México, e aí mudou para a cidade do México desde os anos 70, e hoje podemos dizer assim, é a terceira força do futebol mexicano, a quarta força, na verdade, do futebol mexicano. O América do México também é da Cidade do México, tem 16 títulos mexicanos. O Guadalajara, que a gente aqui conhece mais por Chivas, né, tem 12 títulos, o Toluca tem 11 e o Cruz Azul tem 9. O Cruz Azul que vive de altos e baixos, mas ele está nessa competição intercontinental porque venceu, né? Aquela Copa da CONCACAF, que, diga-se de passagem, ele é o maior vencedor. Ele conquistou a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, foi o 7º título continental do Cruz Azul, um recorde. Só que, Fábio, contudo, entretanto, todavia, né? O Cruz Azul chega meio abalado para essa partida aí contra o México, porque lá no México, assim como é aqui na Argentina, né, tem 2 títulos por ano em disputa, 2 títulos nacionais. Tem o Apertura, que vai do meio do ano até agora, o fim do ano, e depois o Clausura, que é de janeiro até junho, mais ou menos. Só que lá, ao contrário aqui da Série A do Campeonato Brasileiro, eles têm uma disputa de pontos corridos, né? São 17 jogos para cada time, só que daí os 8 primeiros se classificam para um play-off, como já foi aqui, né, no início do século. E aí o Cruz Azul ficou na terceira colocação nos pontos corridos, passou pelas oitavas, só que já caiu. Perdeu nas quartas de final, acabou de perder, inclusive, perdeu para o Tigres. Na verdade, foram 2 empates. Só que como o Tigre tinha melhor campanha na fase de pontos corridos, ele ficou com a vaga na decisão. Então, o Cruz Azul vem meio cambaleante para essa partida contra o Flamengo, mas tem um destaque, a gente tem até a tela para mostrar, do artilheiro aí do Cruz Azul, o Gabriel Fernandes, ele que na Liga Mexicana, né, nessa temporada aí 25-26, ele que fez 9 gols e ele tem ali uma quantidade de gols esperados por partida de 7, ou seja, ele fez mais gols do que ele realmente produziu, né, durante as partidas. Foram 37 chutes, uma expectativa aí de finalização de gol por chute de 0,19. Ele que jogou bastante, ele é um dos titulares dessa equipe, deve estar em campo contra o Flamengo, ele que jogou aí 1.130 minutos, né? Ou também conhecido como 17 jogos. Inclusive em relação ao Cruz Azul, né, o Felipe Luiz, na coletiva dele de imprensa, destacou a força do meio-campo, destacou inclusive o próprio Gabriel Fernandes, falou muito sobre o técnico Nicolás Larcamón, mas ele tem. O argentino, e que ele conhece bem, tem amigos em comum e tal. Agora, ele tem no seu comando, né, o Edu, um time muito experiente. Além do próprio Felipe Luiz ser muito experiente no futebol,
não no cargo de treinador, mas já é muito vitorioso com tão pouco tempo. Mas ele tem jogadores cascudos, vitoriosos. Vamos enumerar? Jorginho, Saul, Arrascaeta, Bruno Henrique, e jogadores que ganharam aqui no Brasil, na América do Sul e fora do Brasil, principalmente os que estavam na Europa, Danilo, Alexandro. Realmente é um jogo, eu acho, Edu, que teve uma preparação diferente do Flamengo, que conquistou Exato. antecipadamente o brasileiro, então ele conseguiu chegar um dia antes para adaptar ao fuso horário de 6 horas a mais no Catar. Eu acho que, diferentemente do Botafogo, ele chega em melhores condições técnicas e principalmente físicas para poder jogar essa partida, Edu. Não, sem dúvida, o Flamengo é amplo favorito nessa partida aí contra o Cruz Azul. Lembrando, né, Fábio, que assim, essa Copa Intercontinental, Flamengo e Cruz Azul vão fazer esse clássico das Américas aí, e quem passar já pega o Pirâmides que já eliminou o Al Ahly, né? Foi um jogo em outubro, venceu por 3-1, então já está aí nessa semifinal. E o PSG já está direto na final. Então, assim, do lado de Flamengo ou Cruz Azul, a equipe que quiser ser campeã, vai ter que passar aí por esses 3 jogos, né? Tem que passar, claro, pelo esse clássico aí das Américas, depois pelo Pirâmides e aí pelo PSG. E aí tem um dado interessante que eu puxei aqui também na nossa base de dados, né, em parceria aí com a Opta, que é a chance que o Felipe Luiz tem de passar o Abel Ferreira nessa temporada em termos de vitórias, né? O Abel Ferreira tem 35 vitórias. Eu peguei, são os 3 principais campeonatos, tá? Que a gente fez a soma aqui. Sim, O sim. Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Porque os 2 times caíram na mesma fase da Copa do Brasil, né? Então, é o mesmo número de jogos, na verdade, entre o Abel Ferreira e o Felipe Luiz. E aí o Abel tem 35 vitórias na temporada e o Felipe Luiz 34. Aí depois aparece o Rogério Ceni com 25, o Leonardo Jardim com 24, o Zubeldia com 18, né? E aí pega os jogos do Zubeldia tanto com o São Paulo quanto com o Fluminense, e o Rafael Guanais aparece aí também na lista dos maiores vencedores da temporada de 2025 com 18 vitórias. O Felipe Luiz, ele já está no hall dos grandes treinadores da temporada, com certeza, né? Rafael Guanais foi eleito o melhor treinador do Campeonato Brasileiro. Mas o Felipe Luiz já provou o quão vencedor ele é. Agora, Edu, até que ponto o Flamengo chega desgastado nessa reta final? E aí há uma reclamação dos sul-americanos de terem que jogar mais um jogo, né? Porque anteriormente o sul-americano e o europeu eles entravam na semifinal. Aí a FIFA agora empurrou o europeu para a final somente. O PSG vai jogar um jogo só e ele está no meio da temporada. E o sul-americano tem mais um jogo. O Flamengo já ultrapassou 70 partidas no ano. Não, isso sem dúvida é um problema sério, né? Assim, é claro que o desgaste vai estar presente. Como você disse, o Flamengo tentou dar uma atenuada nisso, né? Mandando os seus jogadores principais antes lá para o Catar. Tem também uma questão aí de fuso horário, isso tudo, claro, vai entrar em campo. A gente precisa ficar de olho aí como que o Flamengo vai se comportar diante disso. Mas, por outro lado, nessas competições envolvem muita grana, né? Também tem um prêmio aí também para os jogadores, para o time, claro, isso tudo acaba servindo de incentivo, porque é aquela reta final, né, Fábio? São 3 jogos para entrar para a história e para entrar de férias. Então, eu acho que isso vai entrar em campo, mas penso eu que não vai ser preponderante assim, a ponto de atrapalhar demais o rendimento do Flamengo. E tem um outro ponto interessante, né, que a gente já discutiu aqui em outras oportunidades, é que o Felipe Luiz, além de se mostrar aí um treinador realmente muito estudioso, né, realmente muito dedicado, ele também não tem aquela características de deixar o time, o elenco, baixar a guarda, né? Ou seja, eu acho que o Flamengo chega motivado e realmente vai com tudo aí para cima do Cruz Azul. Mas é claro, né? São jogos únicos, né? Como a gente viu na final da Libertadores. Então, assim, um detalhe pode ser importante para um lado, para o outro. O Flamengo, eu repito, é favorito, mas o Cruz Azul não é um time absolutamente ruim, não é? Muito longe disso. É um time que pode complicar a vida do Flamengo, né? Até, sei lá, tentar segurar um empate, levar o jogo para os pênaltis, enfim. Vamos ver qual que vai ser também o comportamento, qual que vai ser a estratégia do Cruz Azul.
E é claro também que hoje, né, no futebol globalizado que a gente vive, não tem mais aquela coisa de desconhecimento, né? O Cruz Azul, obviamente, deve ter estudado, né? Conhece demais também todas as peças, né? Todas as armas que o Flamengo tem para colocar em campo. Mas é isso, claro, sempre tem essa viagem, né? O Flamengo vem de 2 conquistas importantes, venceu a Libertadores, depois teve festa, venceu o Brasileiro, depois teve festa. Então é claro que o Flamengo não é início de temporada, né? Claro que tudo isso vai se acumulando, mas é claro, vamos ver aí como que o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul. E aí depois, claro, eu acho que o jogo mais complicado é contra o Cruz Azul, depois contra o Pirâmides, talvez a coisa ainda mais, porque o time já vai estar ambientado, já vai estar no fuso horário e tal, e aí quem sabe a grande decisão aí com o PSG. Esse é o grande jogo, né, que o torcedor espera. Dia 17, fazer a grande decisão, e o que o Botafogo fez no Mundial de Clubes, vencer o PSG. Não é impossível. Óbvio que no Mundial de Clubes o PSG estava no fim de temporada. Agora quem está no fim de temporada é o Flamengo. E claro que tudo você vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, forte abraço, amigo, e até a próxima. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e baixa o aplicativo. Escaneie o QR Code na loja do seu celular, tenha muita informação na palma da sua mão, porque aqui é assim, Flash Score, você lê o jogo como ninguém.